Bom dia para você, amigos e amigas do campo. Viu você? Está começando mais uma edição do nosso programa Agro. É hora do ar, que você já conhece, muitas pessoas já estão nos ouvindo. Hoje mandar um abraço especial para Fábio Teixeira, viu? A Maria Isis, Dalila, todo mundo aqui na Rua da Jandaíra nos ouvindo. Obrigado. Gislene na Massaranduba, Dona Lucinha, abraçando seu Zé Branco, João Branco, seu Toninho, toda a turma do Tanque do Mar que nos ouvindo, viu? A cada um de vocês que fazem desse programa, né, o seu início, né, do sábado, muito obrigado. Também mandar um abraço a todos os colaboradores da Ômega Nutri, a você que trabalha nas revendas aí de produtos também, aqui em Rio Real, supermercado, aos amigos nas clínicas, muito obrigado por você que está junto com a gente. Esse é o espaço de informação, valorização e fortalecimento de quem trabalha todos os dias para produzir o alimento que chega à mesa das famílias brasileiras. No programa de hoje nós vamos falar sobre acesso ao crédito rural, viu? Daqui a pouquinho se prepare que você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, aumente um pouquinho aí o volume do rádio, coloque o café na mesa, passa a manteiga no pão, que nós já estamos por aqui. Ao meu lado, ele hoje que está sério, viu, rapaz? Fabrício Teixeira. Bom dia, Fabrício. Como é que tá você, querido? Bom dia, Robson. Bom dia, ouvintes da Real FM. Bom dia, equipe Ômega Nutri. Bom dia, de Carlos, nosso convidado. Charles, nosso amigo Lindomar, que voltou das férias, novinho, né? Mais velho. Ô, Robson, manda um abraço aí para um xará seu, Robson da Bica. Robson, meu amigo. Amigo de escola. A gente malha no mesmo horário, né, na academia, e ele é um ouvinte especial. Não perde um programa, viu? Meu amigo, você não sabe a quantidade de pessoas que está nos parabenizando, né, por esse programa, até mesmo porque aqui nós falamos a linguagem do povo, né? E é bom quando a gente passa na rua e a gente encontra as pessoas, rapaz, o programa do agro, esse veio para ficar. Meu amigo Agnovan do Tanque do Mar, que veio também do Tanque do Mar, toda vez que eu chego na farmácia, depois do programa ali, a gente trabalha na Hiperpopular também, ele disse, rapaz, estava ouvindo você agora, só estou vindo para cá, para a feira, depois do programa. Isso é gratificante, né? As pessoas também. Mandar um abraço aqui também, outro ouvinte nosso de todos os dias, Paulo, lá no Povoado Palmeira. Abraçar meus amigos das Bacias também, o povo nas Bacias nos ouvindo. Ronda São Moreira Matos, lá no Parque São Lucas, em São Paulo. Mandar um abraço para Fabinho também, Gilfredo também, e todos os dias aqui da Rua Manoel Moreira, e várias pessoas que assim não tem, vou até fazer a lista do programa. Fabrício, uma semana aí que nós tivemos, o sol predominou, né, nessa semana, mas nós vimos aí também que a luta, né, pela citricultura está acontecendo, vários manifestos ali na BR-101, vários políticos também cobrando do governo melhores ajudas, sabendo nós que a culpa não é do governo, mas pedindo ajuda. Foi uma semana movimentada para quem trabalha com laranja, e aquela notícia que você me falou aconteceu ontem, né, um grande proprietário de terra aqui, né, saindo da monocultura, e ontem ele acabou, ontem recebi a informação que ele, tirando, nosso amigo Alfredo, né, a informação que ele, tirando alguns pomares de laranja para investir em outras culturas também. Foi uma semana bastante movimentada, hein, Fabrício? A crise da laranja é global, né, Robson? Então a gente tem que ter paciência, tem que ser resiliente para passar por esse momento, né? São vários fatores aí que interferem aí e que está prejudicando a agricultura, a citricultura. Agora, Fabrício, nós estamos vivendo agora nesse momento os últimos momentos da colheita do milho, né? Das pessoas estão colhendo para preparar o silo, inclusive dando aí um spoiler, essa semana a gente vai falar sobre isso. Na próxima semana vamos estar falando sobre isso. Então agora, passando a safra do milho, qual é a próxima safra que vem agora, além da laranja, claro? Então, a colheita do milho, ele geralmente começa ali em outubro, né, Ed Carlos? Quem plantou ali no começo, abril, maio, começa em outubro. Semana que vem nós vamos fazer a Hora do Agro visitas, né, com o nosso amigo Uhum. Alessandro, né? Isso. Ele está lá com uma área muito, muito bem produtiva esse ano, né? O milho está muito bonito, acho que ele vai ter uma produtividade muito boa e nós vamos ver em loco lá, né, o plantio do milho. Quando você fala em culturas agora para o verão,
geralmente são áreas irrigadas, né? Você vai ali passar Tiro Dias, planta por volta ali de 1.000 hectares de melancia, tem um tomate ali em Paripiranga, né? O tomate em Sergipe, mas o verão é mais voltado para culturas irrigadas. Muito importante. Fabrício, 7h07. Vamos apresentar o nosso convidado, já chegou aqui, já é nosso conhecido. Quem é o nosso convidado de hoje? Passa para aí, pede para ele se apresentar um pouquinho, né? Falar do quem é ele. É isso, é de Carlos, né? Ele é de Carlos Fonseca, consultor de crédito rural, posso dizer assim, né? Sim. O cara que faz o negócio acontecer nos bancos, né? De Carlos, se apresenta, fala um pouquinho da sua vida, da sua história. Bom dia a todos, bom dia Fabrício, Robson, bom dia aos rapazes aqui que estão conduzindo também esse momento. Bom dia a todos os ouvintes, minha família que também está ouvindo aí esse bate-papo de hoje. Eu sou o Ed Carlos Fonseca, nascido lá na comunidade do povoado Olhos d'Água. Saí para estudar, adolescente ainda. Depois fiz uma graduação. E a minha vida profissional foi sempre numa organização social, mas eu sempre busquei atuar em outras áreas também que pudessem me dar oportunidade de melhorar a vida de onde eu vim, né? E o acesso ao crédito, a gente sabe que é ferramenta para melhorar de fato a vida. Então, muita gente conseguiu evoluir, muita gente conseguiu construir muita coisa tendo acesso a crédito, né? E que ele acabou sendo um pouco mais dinamizado dos anos 2000 para cá. Antes disso, era muito difícil acessar crédito, né? Era mais para alguns produtores específicos, para agricultores que já tinham uma estrutura um pouco maior. De lá para cá, nós tivemos uma dinamização mesmo desse acesso, né? E aí via principalmente o Banco do Brasil, que é a principal instituição financeira que atua com agronegócio no Brasil, que a gente conseguiu pulverizar crédito e fazer com que muitos agricultores tivessem a oportunidade de cultivar, né? E com qualidade, né? Se ponderarmos, ontem a gente estava conversando com um amigo, Carlos, e falando de como era Rio Real, de como era a nossa região há uns 15 anos atrás, e como é hoje, né? Há uns 15 anos atrás a gente só via na TV, no Globo Rural, aquelas máquinas, as colheitadeiras, as plantadeiras, os tratores mais potentes e tal, né? A gente não via isso aqui, não era a nossa realidade. E hoje é a nossa realidade. E aí, conversando com ele, cara, a produtividade de vocês aqui, ela em algumas ocasiões, em algumas regiões lá para o sul do Brasil, ela extrapola. Nós temos uma realidade diferente por lá, né? Ele falando que o custo de produção lá é diferente porque são solos diferentes. Então, em algumas ocasiões, você faz a adubação de fundação para o milho, por exemplo, você não precisa fazer uma cobertura. Então, olha o custo de produção, né? Ou quanto você economiza você não tendo que fazer uma cobertura. Mas para a nossa realidade aqui, a nossa produtividade hoje está excelente. Coisa boa, tá vendo aí? O produtor ele se profissionalizou muito, né, nos últimos anos. Sim, na sim. E também as informações se globalizaram, né? Porque antigamente você tinha dificuldade. Você vê que você falando aí do Globo Rural, eu lembro que as pessoas mandavam mensagem para pedir um folheto, lembra? Para o folheto vir pelo correio para chegar as informações para a gente fazer os plantios. Assim, eu sinto falta, e a gente vai brevemente também, a hora do agro, já estou amadurecendo essa ideia, de você mandar para a gente a sua dúvida do seu pomar, do seu animal, e a gente entrevistar um agrônomo, um veterinário, para falar sobre isso. Coisa boa, viu? Interessante. E Ed Carlos não sabia que você era do povoado Olhos d'Água, né? Eu sou do Buril, lá próximo ao Saco da Candeia. Ed Carlos, você vê que o quanto, né, a zona rural chegou hoje, se globalizou e tem grandes profissionais. Mas, Ed Carlos, a primeira pergunta sobre esse tema, acesso ao crédito rural, é o que é o crédito rural e qual a sua importância para o desenvolvimento da agropecuária brasileira? Eu entendo que crédito rural ele é ferramenta e a importância dele é para alguns produtores. E aí pensando no caso mais específico da nossa realidade aqui local, né? Tem muita gente que tem o principal recurso, que é a terra, mas que não dispõe de capital para fazer a implantação de um pomar de laranja. Então, ela tem a opção de recorrer a uma instituição financeira
adquirir crédito, fazer seu plantio, ter prazo de carência para pagar essa operação, produzir, depois ela começa a pagar esse financiamento. Então, para mim, ele é motriz para o desenvolvimento, porque quando você acessa de fato recurso, é quando você precisa fazer algo e acessar a tecnologia, você vai ter disponibilidade orçamentária para executar o que precisa ser feito, né? Fazer o que precisa ser feito. Ed Carlos, aproveitando, a gente está falando muito sobre laranja, né? Sim. Sobre a situação da laranja. E há uma medida provisória que saiu Sim. que prorroga a dívida. Funciona para cá, para a região? É Sim. fácil resolver isso com os En- bancos? Então, semana passada nós tivemos já uma relação do Banco do Brasil. As demais instituições financeiras eu ainda não tive nenhum contato a respeito, não tenho nenhuma informação mais precisa, mas Banco do Brasil nós tivemos uma relação já dos agricultores que estarão contemplados nessa medida provisória. É, basicamente, operações de 2019 para cá que estejam adimplentes ou inadimplentes, elas terão a condição de ser prorrogadas com até 2 anos de carência e um prazo total de até 8 anos para efetuar o pagamento. Taxa de juros ela vai variar de acordo com o enquadramento do produtor. Se ele for Pronaf, ele tem uma taxa de juro com um determinado enquadramento. Se for Pronamp, um enquadramento que vai ficar 8% ao ano. Pronaf seria 5%, o Pronamp, que é o médio produtor, 8%, e o empresarial, 12%. E aí, se o montante extrapola, porque aí vai ter um limite também de valor. Por exemplo, o agricultor familiar ele vai ter um limite de renegociar a dívida dele, ou mesmo a dívida que esteja adimplente, mas fazer um pacote e jogar isso para frente, ele vai ter a condição de se extrapolar o montante da dívida, extrapolar os 500 mil, por exemplo, ele vai poder prorrogar também o saldo Devedor. que excede esse valor, né, que acima dos 500 mil, vamos dizer que ele tem 700 mil. Então, os 500 ele vai prorrogar com a taxa de juros a 5%, e o restante, a diferença, os 200 mil, aí ele entra no enquadramento da linha posterior, que seria do Pronamp. Então, os 8%, os 200 mil seria a 8%. E o produtor que se enquadra e que faz isso, ele fica inadimplente ou o crédito volta, caso ele tenha limite? Boa pergunta. Eu fiz justamente essa pergunta hoje, para ficar mais claro, eu atuo como um correspondente especializado agro do Banco do Brasil. Então, tem um organismo dentro do Banco do Brasil, que é a BBTS, que dá suporte para a gente. E aí, nessa semana, nós tivemos alguns diálogos e teremos ainda uma reunião na próxima semana para tratar de algumas questões relacionadas a essas prorrogações. E ele me trouxe, esse foi o meu questionamento, porque algumas medidas provisórias traz a condição de prorrogar ou de renegociar a dívida, mas ela trava o produtor, né? E aí ainda não temos informações no nível de detalhamento da forma que eu gostaria, mas essa conversa eu fiz com esse pessoal da BBTS e eles me passaram o seguinte: não, obviamente o produtor que prorroga, ele vai jogar uma dívida para frente e isso vai impactar no limite de crédito dele, porque se ele tem uma capacidade de gerar receita bruta tal de 500 mil ano, se ele joga uma dívida dessa para frente, isso vai impactar no limite de crédito dele naturalmente. Então, não prorrogar não vai impedir de negociar, Isso. né? De Agora, fazer novos agora, negócios. agora é um gargalo, como você falou, essa questão, viu, Fabrício? Você vai estar fazendo aí a negociação, mas vai ficar travado. E como produzir sem ter o crédito, muitas das vezes? Agora, tem muitos agricultores, inclusive também, a gente está pretendendo fazer entrevista também com o nosso amigo doutor Ayrton Andrade também, que está trabalhando. Agora, quem quer fazer essa negociação, como é que funciona? Tem que procurar o banco, ou procura um advogado? Como é que faz, Ed Carlos? Ou procura você? Então, vai ter que procurar o banco. A princípio, quando nascem esses instrumentos, que esse é novo, né? Também a medida provisória é de 15 agora de julho. Então, o banco ainda está se instrumentalizando, tá?
arrumando a casa para operar com a medida provisória. Então, inicialmente, o agricultor vai até a agência para saber se ele se enquadra na medida. Se ele se enquadra, provavelmente ele vai ter que procurar uma ASTEC, que eles chamam, né, a assistência técnica, que é o meu caso, por exemplo, para fazer laudo e apresentar o pedido de prorrogação. Então, é basicamente ir até a instituição financeira para saber se ele se enquadra. Uhum. Se ele se enquadra, ok. Aí o banco vai direcionar para ele procurar o parceiro agro. Eu, Neto, tem muita gente que atua aqui no município. E que a gente vai fazer essa devolutiva para o banco com as ferramentas necessárias para que ele dê entrada nesse pedido de prorrogação. É a importância do que falou aqui Michel para a gente. Você, dono aí de fazendas de laranja, que a gente chama assim, né, sítios, de se organizar, ter as suas notas tudo certinho, se tornar a fazenda uma empresa, né, Fabrício? Porque quando chega um momento desse, vai precisar de vários documentos, né, de carros Sim. aí para ter expondo e apresentando, né? Sim. É uma das formas aí que o governo federal, os políticos, né, a bancada ruralista, né, brigou lá no Congresso para aprovar essa medida provisória, né, que é importante não só para o Brasil, mas muito importante aqui para a nossa região, que não é fácil, né, o investimento para produzir é caro, né, para você implantar um pomar de laranja é muito, né, custo muito alto, né? Hoje a gente está trabalhando com orçamento de 30 mil por hectare, a implantação de um pomar de laranja. Cresceu demais o valor, né? Eu acho que o mais legal da medida provisória, ela poderia ser melhor, né? Quando ela nasceu com outra perspectiva, inclusive de contemplar remissão de dívidas, mas a gente sabe que no cenário econômico é muito delicado, né? E aí ela não nasceu com essa possibilidade de remissão, mas com a possibilidade de prorrogar, com prazo de carência, e não deixando o agricultor inadimplente, ele fica adimplente com condição de continuar operando. Como falei, obviamente isso vai impactar em limite de crédito, Isso. mas não vai impedir, a medida provisória não vai impedir o agricultor de operar. Muito bem. Quando são precisamente 7 horas e 19 minutos, bate-papo por aqui. Você pode também mandar sua mensagem pelo 759-9939-8901 ou 759-9107-2027. Qual é a sua dúvida? Agora de casa, quais são as principais linhas de créditos rurais disponíveis atualmente e para quais os perfis de produtores elas estão destinadas? Eu vou trazer mais para a nossa realidade local, Uhum. né, que eu acho que fica mais claro para todo mundo. Hoje nós temos a linha de crédito do Pronaf, e aí tem o Pronaf B, que é a turma do enquadramento com o CAF B, que é geralmente acesso agroamigo, que é aquele do Instituto de Cidadania do Banco do Nordeste, Isso. que é o microcrédito, né, para o agro. Temos o Pronaf convencional, que é o Pronaf que é com CAF V, que vai são agricultores com receita bruta anual de até 500 mil. Temos o Pronamp, que é o programa que enquadra os médios produtores, que vai até receita bruta de até 2.700.000 ano. E temos o crédito para o empresarial, que aí não tem limite de receita, né? Para o agricultor familiar, que é enquadrado no CAF, ele tem uma taxa de juros que ela é diversa, porque, por exemplo, se for na família, quem vai tomar o financiamento é a mulher, tem um incentivo para isso, então geralmente tem um ponto percentual inferior ao do homem tomando o financiamento. Se for para aquisição de máquina, tem uma taxa de juros específica. A aquisição de máquina estava, salvo engano, 5% ao ano. Se for para implantação de um pomar de laranja, a taxa de juro caiu um pouquinho do que estávamos, ela está em 7% ao ano. Então, depende, né, de qual é a condicionante desse agricultor familiar. Mesmo sendo no Pronaf, a gente tem diversos enquadramentos. O Pronamp, ele estava 10%, ele caiu agora, 2 pontos percentuais, ele está 8% ao ano. O Pronamp, que seja para investimento, que seja para Máquina. custeio, Máquina também? para aquisição de máquinas também, tratores, plantadeiras, enfim.
Para o empresarial está 12% ao ano. De Carlos, quais são os principais requisitos para que o produtor rural consiga acessar a linha de financiamento? E também eu vou incluir, é difícil buscar um financiamento Era isso no que eu campo? perguntava. Bom, isso depende. O principal requisito é documentação. Infelizmente, a gente não tem uma realidade muito favorável nesse sentido, né? Não são muitos agricultores que conseguem dispor de toda a documentação organizada, com o CCIR, o ITR, o CEFI/K, a escritura pública de compra e venda, que eventualmente para uma operação de investimento. Aqui trabalha-se muito com recibos, né? Aí é o que complica também. O recibo também, hoje a gente não usa muito mais o recibo, a gente pede para fazer uma declaração de posse, que ela pode ser oferecida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais ou pela Secretaria de Agricultura, e ela também dá a condição de fazer os documentos acessórios, né, que é o ITR, CCIR e o CAR. E aí, com esse documento também, o agricultor pode acessar o crédito. No entanto, esse documento não serve para oferecer o imóvel como garantia da operação. Então, ele teria que ter um avalista, ou teria que ter um outro bem para oferecer essa garantia. Então, hoje, na verdade, um dos maiores dificultadores é garantia. É por incrível que pareça, é garantia. Porque muita gente também não quer ser avalista, não quer avalizar, e também, naturalmente, se eu não quero avalizar, não vou pedir a ninguém para que seja o meu avalista, né? Então, acaba travando. Mas eu fiz uma conversa essa semana com o agricultor. Cara, se você é a sua realidade, o seu trabalho é esse, o que você sabe fazer na vida é isso. Eu acho que não faz sentido você não construir parcerias nesse ambiente. Não dá para confiar em todo mundo na vida. Isso é fato. Mas você precisa construir relações de parceria que ela facilite sua vida, né? Eu vou ser avalista de seu João, que seu João é um homem honrado, mas seu João também, quando eu precisar, ele vai ser meu avalista. Uma troca, né? Exato, né? Não dá para confiar em todo mundo, mas a gente sabe que na vida, se a gente for sozinho, a vida é muito mais difícil, né? É dura. Muito bem, para você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando o Ed Carlos, que está aqui com a gente, falando sobre o acesso ao crédito rural. Nesse momento também, já falamos também da medida provisória lançada pelo governo, que, de certa forma, já nos abre um norte para quem tem dívidas agrícolas, principalmente os nossos produtores de laranja. Agora, Ed Carlos, quais são os principais erros que fazem uma proposta de financiamento ser negada ou atrasada aí pelas instituições financeiras? Um dos principais é cadastro. Geralmente, quando a gente vai para as reuniões, e aí eu estou falando mais do Banco do Brasil porque é a minha realidade, né? Eu tenho como parceiro também Caixa Econômica, uma relação de parceria muito grande com o Everton. Não sei se ele está ouvindo, mas abraço, Everton. Cara, gente finíssima. Fagner, do Cicobi, Tainara, que é quem conduz as operações. Banco do Nordeste também tem um relacionamento com algumas agências de Aracaju, Tobias Barreto, Alagoinhas. Então, esses basicamente são as instituições financeiras que eu atuo. Tem Banese também, que eventualmente a gente conduz alguma operação de crédito por lá. Mas Banco do Brasil é a minha principal referência porque é onde eu comecei, basicamente, né? Então, para a gente conduzir as operações de crédito lá no Banco do Brasil, a gente inicialmente vê toda a questão cadastral do agricultor, e aí isso é uma orientação de base para todas as instituições financeiras que o que é mais relevante numa operação de crédito é cadastro, porque é quando você conhece o produtor de fato, você identifica qual é o potencial dele. E, naturalmente, você vai sugerir que ele acesse uma linha de crédito para atender uma determinada demanda dele, que às vezes ele nem tinha enxergado e a gente consegue identificar. E a gente sabe também do potencial e se ele realmente vai ter capacidade de pagamento desse financiamento, né? Então, o cadastro é o mais relevante de todo esse processo. De Carlos, um projeto bem elaborado, a chance é mínima de dar errado, né? Sim. Onde geralmente dá embaraço é garantia,
se ficou faltando alguma informação de nível de detalhamento maior no cadastro. Eventualmente, a gente tem problema também, que aí acaba sendo mais delicado, de sobreposição de área. Por exemplo, o agricultor financiou uma área de laranja esse ano. E aí, daqui a 5 anos, eu digo para implantação do pomar, né? Investimento para implantação do pomar. Daqui a 5 anos, ele vai demandar crédito que seja noutra instituição financeira para financiar aquela mesma gleba. Essa operação não vai passar. Porque ela tem um contrato, e aí a implantação do pomar de laranja ela pode ter um prazo total de até 10 anos. E aí todas essas informações vão para o Bacen, vão para o Banco Central, né? E aí o Banco Central hoje ele é munido de coordenadas geodésicas da operação. Então, se eu financiei uma gleba tal num determinado período e eu quero refinanciar isso antes de vencer o prazo total da minha operação e eu não liquidei ela ainda, por exemplo, há 10 anos, então eu financiei agora em 2026. Até 2036, aquela mesma gleba não estará disponível para financiar investimento. Custeio sim. E aí eu não falei muito claramente disso, mas investimento é basicamente do que você vai fazer algo a longo prazo. O custeio é mais de ciclo curto, é quando você precisa dar um trato cultural mais efetivo no seu pomar de laranja, fazer uma adubação melhor, fazer um trato cultural com as aplicações de pesticidas dos defensivos no pomar de laranja, dos adubos foliares e tudo mais. E aí você acessa o custeio, que você vai ter também um resultado mais breve, né? Se você vai estar cuidando da safra, naturalmente você vai colher e vai ter recurso para honrar com o compromisso lá do financiamento que você fez. Então tem o investimento, que é a longo prazo, e tem o custeio, que esse é a curto prazo. Esse, mesmo que você faça uma operação de investimento numa determinada gleba, numa área, a operação de custeio você vai continuar fazendo normalmente todos os anos, se você quiser. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, do João Carlos, e os agricultores estão nos ouvindo, e a gente falar sobre aquela medida provisória que a gente falou no início aí. Ele está dizendo, olha, falei, não vou citar o nome do banco aqui, o nome do gerente do banco, não foi aqui, eu não sei onde foi. Falei com Roberto, vamos lá, com Roberto do Banco do Brasil, e não está podendo negociar ainda não. Citricultores da nossa região não se enquadram, segundo ele. Veja direitinho. Estou perguntando saber se ainda é porque os bancos estão se adequando. Eu tive também com outras pessoas e me disseram a mesma coisa. Você tem essa informação, de Carlos? Se ainda, como você falou, o banco ainda está se adequando, né, à medida provisória e eu acredito que nos próximos meses já esteja. Mas no momento eles já estão, né, ansiosos, eu acredito, já procurarem até o momento. Me parece que ainda os bancos estão estudando a medida provisória, como você falou no início aí, né? Sim, é verdade, é de fato. Em qualquer situação até, por exemplo, na mudança de plano safra, só para a gente ter ideia. O ano agrícola ele começa no dia 1º de julho e se encerra em 30 de junho do ano seguinte. É diferente do nosso ano convencional. E toda mudança de ano safra, nós temos taxas de juros novas, condições novas para as linhas de crédito. Então, isso acontece no dia 1º, né? Novas regras. Então, começa no dia 1º. As operações só vão começar a rodar lá para o dia 20 de julho. Então, o banco precisa de pelo menos uns 20 dias aí para o TI, né, a turma do TI do banco, organizar toda a plataforma, deixar tudo pronto para as novas regras, para as novas condicionantes. Então, não é diferente para uma medida provisória. Quando ela chega, o Estado determina que as instituições financeiras cumpram. Só que as instituições financeiras, cada uma tem seus sistemas, então precisa equalizar seus sistemas, né, se adequar para essa resolução, para essa lei. Então, o que o agricultor traz aí, o ouvinte traz, é fato. Até o momento, a gente não tem ainda um processo fluindo, rodando, mas já temos uma lista das pessoas que se enquadram, e aí, como falei, não serão
todos os agricultores que se enquadrarão nessa medida E provisória. isso não é só para Rio Real, né? Se pra o Banco do todos. Brasil não está adequado ainda para Rio Real, não está a nível Brasil, né? Está Sim. se adequando, né? É instituição financeira, não estou falando nem da agência, né, no caso de Rio Real, estou falando de instituição financeira. O Banco do Brasil está se adequando para operar com ela. E só passando para os nossos amigos produtores, que a gente está com vários produtores aqui mandando mensagem. Que bom, viu? Que Tá bom. dizendo aí. Inclusive, Robson, bom dia. Aqui é Paulo. As filas nos bancos segunda-feira vai ser enorme, viu? Inclusive, tenho várias pessoas já se preparando para ir. Mas, seguindo aqui o que o nosso querido Edgar está passando, gente, é preciso ter paciência, né? Agora nós vamos ter que ter uma paciência para o quê? Para o banco, né, estudar, se normalizar, se adequar para estar passando, né, o que vai oferecer através dessas medidas provisórias para vocês. Mas tem certeza, o importante é que vocês já estão se organizando, vão aos bancos e como o Fabrício, eu estou sempre falando com o Fábio, da Hidrautec, ele disse, olha, e até com o produtor, o Jackson, lá no Povoado Salgado Grande, ele dizendo, olha, já tive um problema no maracujá, já tive um problema no tomate, mas tudo passa, tudo passa. E eu acredito que todos esses problemas da laranja, né, Fabrício, vai ter o início e vai ter o fim. Todo mundo vai voltar. Então, agora é o momento de você que não pode gastar tanto, mas fazer o básico no seu sítio, como o Jackson estava fazendo lá no Salgado Grande. Robson, eu não posso agora ter fazendo tantas coisas, mas o básico eu estou fazendo, porque quando acabar esse problema eu vou surgir mais forte ainda. É porque senão você não vai ter laranja, né? Se você está tendo um problema pontual, é uma fase complicada, mas você vive da agricultura, né? Então, se você não tiver o fruto, você não vai ter a renda, né? Então, tem que ter cautela mesmo nos custos, mas tem que dar continuidade, né? Pronto, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Quem tiver pergunta, 759-9107-2027, 999-39-8901. Vamos para mais uma pergunta aqui, para que a gente possa ganhar tempo, porque o nosso programa passa rápido, viu? Meu cara de Carlos, quais os investimentos podem ser financiados pelo crédito rural, além de custeio agrícola, como máquinas, irrigação, energia solar e agroindústrias? Tem mais algum? Então, esses são os convencionais, né? Uhum. São os mais acessados. Mas temos o financiamento de motocicleta, financiamento de carros, né? Aí no caso dos carros, são carros utilitários, aí, para deixar claro, porque às vezes o cabo se empolga e pensa que É um Corolla. vou financiar um Corolla, vou com a condição do agro, né? Do rural que tem prazo, ou financiar uma SW4. uma Hilux, de repente. A Hilux, cabine simples, ela é financiável, é item financiável, porque ela é utilitária. Entende-se que ela é instrumento para viabilizar a fazenda, por exemplo. Então, pode ser financiado. A cabine dupla, a que a gente está acostumado a ver, não, ela não é item financiável pelo crédito rural. Então, a gente tem diversas possibilidades de financiamento. Naturalmente não dá para extrapolar também, né? Porque não financia tudo, né? E é o que está de fato direcionado para o rural, né? Porque às vezes o cara acha que eu já vi muitas ocasiões e aí seria tão interessante, financiamento de terra. Tem recurso para comprar terra? Tem, não pelos instrumentos convencionais do Pronaf, por exemplo, ou do crédito rural convencional. Existem programas específicos para isso, do crédito fundiário, que tem lá seu nível de burocracia para ter acesso, né? Mas existe, é um programa fantástico quando ele funciona, mas existe essa possibilidade, sim. Muito importante. Vamos ao intervalo comercial, Fabrício. Vamos tomar uma água, tomar um café e a gente retorna já já. Tem a sua pergunta, manda para a gente. 759-9107-2027. Estamos aqui no oferecimento da Ômega Nutri e da Natubio Fertilizantes, viu? Conhecida em toda a região do Cealba. Está precisando aquele produto aí para o seu pomar, né? Herbicidas, inseticidas, entre outros produtos. Você que precisa também de produtos aí para fazer um projeto de irrigação, você encontra também na Ômega Nutri. 7h36, eu vou ao intervalo comercial e a gente retorna já já com o Ed Carlos, consultor aqui, rural, falando sobre crédito rural, na verdade, para você. Fique ligadinho, eu vou e volto já já. Esse assunto. Nós estamos aqui recebendo muitas mensagens, isso é bom. Né? O programa
A Hora do Agro está tendo esse embate e muitas pessoas aqui fazendo a pergunta, de Carlos, a gente retornando, viu, gente? Existe alguma possibilidade dos agricultores de Rio Real não serem contemplados com essa medida provisória, ou até mesmo não conseguir fazer essa negociação? Existe essa possibilidade? Você já tem clientes, já deu alguma entrada em algo desse tipo? Então, a medida provisória não tem relação nenhuma com uma determinada cadeia produtiva. Ela não trata da renegociação das operações de soja, de milho, de laranja, de feijão, de cebola, enfim. A medida provisória trata do crédito rural. Então, não tem uma cadeia específica, uma cadeia de produção específica que vai contemplar na medida provisória. Ela tem as condicionantes da operação, né? Operações que foram efetivadas de 2019 até 31 de dezembro de 2025, que estejam adimplentes ou inadimplentes, elas possuem a condição de enquadramento. Não quer dizer que todos os produtores estarão enquadrados, mas essa semana, por exemplo, eu já recebi uma relação dos meus clientes do Banco do Brasil que estão enquadrados nessa medida provisória e que, inclusive, a Superintendência do Banco do Brasil estava pressionando a agência para informar quais eram os produtores que manifestariam interesse em fazer parte da medida provisória. E alguns, o banco até, na verdade o Marcelo, né, aqui da Tropical, me falando de Carlos, eu não estou conseguindo falar com um cliente tal. Vê se você consegue falar com ela e me dar retorno, ver se ela tem interesse de aderir à medida provisória. Então, assim, é um fato. Tem gente já contemplada, eu tenho uma relação de pessoas lá na minha mesa que estarão contempladas na medida provisória. Muito importante. Pode falar. Só mandar um abraço aqui, que também está nos ouvindo aí. Nosso amigo Joca, também do Caldeirão do Trecho, também é ligado à citricultura, e fazer o merchanzinho dele, viu, Fabrício? Que é importante. Joca está dando suco de laranja de graça para quem compra lá, incentivando, né, o uso aí do suco de laranja, valorizando. A gente precisa mais disso. E mandar um abraço para Rivaildo, que também, quem quiser laranja de graça, ele disponibilizou aí do sítio dele. Você, comerciante aí, que está tem uma lanchonete, um restaurante, uma pizzaria, ele está doando a laranja gratuita para dar o suco de graça, viu, Fabrício? Ed Carlos, quais são as principais linhas de crédito? Qual a diferença de uma para outra? E, tocando nesse assunto mais uma vez, todas elas também se enquadram, as linhas de crédito, não é cultura, então são todas as linhas de crédito se enquadram nessa prorrogação? Na medida provisória? Sim. Sim. Qualquer linha de crédito, seja investimento, seja custeio, independe de qual é a contratação da operação. Se ela está na condição de adimplente ou inadimplente, o banco naturalmente tem as condicionantes, né? O banco vai pegar o CPF e vai identificar se aquele CPF está enquadrado naquela política específica, né, de prorrogação. Quais são os principais linhas de crédito que roda aí no agro? Hoje nós temos principalmente as operações de custeio e a gente está buscando trabalhar isso mais fortemente, as operações de custeio, porque dá a condição do agricultor acessar esse ano de 2026, por exemplo, ele faz todo o trato cultural dele que ele precisa fazer e liquida essa operação em 2026 e acessa um novo em 2027, né? Então o custeio a gente está tentando priorizar para que a gente tenha um fluxo aí, como o sul do Brasil faz isso, né? O sul do Brasil é muito forte nisso, nas operações de custeio, de contratar, liquidou a operação, vai lá, contrata uma nova e vai tocando a vida. As operações de investimento também, hoje nós temos, apesar de alguns períodos passarmos por algumas dificuldades em relação à disponibilidade orçamentária para as operações de investimento, porque quando nós estamos num período delicado econômico, e eu digo no cenário nacional, não estou falando da nossa realidade local, da citricultura
que está enfrentando essa crise, quando no cenário econômico temos um momento ruim, difícil, então você não pode também, não tem em muitas ocasiões recurso disponível para colocar ele no mercado a longo prazo. Então você vai emprestar, mas você precisa de retorno dele breve. Então eu preciso do retorno dele do ano que vem. Se eu emprestar num investimento para a laranja, por exemplo, eu tenho 3 anos de carência e mais um. Então eu tomo agora em 2026, vou pagar a primeira parcela em 2030. Então imagine que o Estado está passando por um período de escassez de recurso e ele vai aportar esse recurso lá no campo e ele vai ter o retorno disso somente lá em 2030, 4 anos depois, né? Então, em alguns momentos, infelizmente, a gente tem escassez. Não é o caso do momento. No momento, nós temos recursos disponíveis para as operações de custeio, que é essa de curto ciclo, de ciclo curto, né? E temos recurso também disponível para as operações de investimento, que seja para comprar trator, para plantar um pomar de laranja, para comprar uma máquina, uma roçadeira, uma grade, enfim, o que for da demanda do produtor. A taxa de juros muito alta influencia muito, né? Impacta, né? Sim. Custeio, no investimento, né? Como nós tivemos uma Selic um pouco reduzida, né, do cenário de 2025 para 2026, então nós tivemos também uma redução de 1 ponto percentual nas linhas de crédito. Então, as operações de investimento, por exemplo, no ano safra anterior, elas eram 8% ao ano. Esse ano estamos com 7% ao ano. E o Pronaf? O Pronaf O mesmo. Pronaf? E custeio, por exemplo, para laranja, nós tínhamos uma taxa de juro de 3 pontos percentuais, agora ela está 2,5 com a alíquota de Proagro. Então, eu estou falando isso da taxa de juro ao ano, né? Não é ao mês, porque às vezes muita gente acaba se confundindo. Rapaz, mas é pesado. Esses dias teve um agricultor lá conversando comigo. Rapaz, é isso tudo? Eu não, rapaz. Isso é ao ano, não é ao mês. Se você for tomar um crédito pessoal ao mês, por exemplo, você está na média aí de acima de 1,58 por aí, né? E como é que funciona? Ao mês. Como é que funciona, Edgardo? O governo, ele banca essa diferença porque a taxa de Selic está 14, né? Então, na teoria, o banco não poderia, né, emprestar 2% a 8%. Sim. Quem que banca isso aí? Então, é isso. Às vezes a turma fala que o Estado não incentiva, que a gente não tem nenhum subsídio, mas o fato é que a gente tem subsídio sim, né? Essa linha de crédito, por exemplo, do Pronaf emprestado, né, o recurso repassado a 2,5% para o custeio de laranja, por exemplo, só é possível porque o banco naturalmente tem um custo de captação e ele precisa, o negócio do banco é vender dinheiro, né? Então, naturalmente, ele precisa ganhar dinheiro com a operação. E aí, o que ocorre? O banco só pode financiar, só pode liberar o recurso quando o Estado já tem uma reserva específica para cobrir a Garantia, diferença. Para cobrir a diferença, né? Uhum. Então, o custo de captação hoje, vamos considerar que ele está aí, que é o de poupança, né? O rendimento de poupança. Vamos considerar que ele está 0,8%. Então, só o custo de captação é esse. Para o banco fazer essa liberação de 2% ao ano, aí eu estou falando ao ano, né? Eu estou falando de 0,8% ao mês, o custo de captação, e liberar o recurso a 2,5% ao ano. Então, olha a diferença aí que a gente tem. Então, essa diferença, quem assume é o Estado, quem assume é o governo federal. Muito bem. Para você que está ligado aí do rádio, nós estamos com o Ed Carlos aqui, com o tema Acesso ao Crédito Rural, programa A Hora do Agro. Mandar um abraço para Marquinhos MV, está pedindo um abraço aí, Dona Irene. Então, obrigado à turma também que está nos ouvindo no Povoado Olhos d'Água, viu? O Povoado do Ed Carlos. Um abraço aí para Dona Ségia, para seu Joel. Um abraço para toda essa turma aí que sempre está mandando, meu amigo aí, Mero, também, todos os dias ouvindo a gente. Agora, qual é a importância, de Carlos, do zoneamento agrícola do risco climático, o famoso ZAC, e do programa O Seguro Rural na contratação do financiamento? Ele é extremamente relevante, principalmente por alguns aspectos. Laranja, nós tivemos a laranja zoneada aqui no município de Rio Real, salvo engano,
lá em 2008. Foi entre 2008 e 2012, foi algo assim. E aí logo em seguida teve o município de Itapecuru também, que foi zoneado. Apesar de toda a experiência, de anos de experiência com a produção de laranja aqui no município, nós não tínhamos o município zoneado, ou seja, identificado pelo mapa, que é o Ministério, né, o órgão federal, que determina que aquela região ali ela tem potencial produtivo de determinada lavoura. Então, é isso também que, por exemplo, para o milho, o ZARC é ainda mais relevante ainda. Para a nossa região, nós temos aí o início do plantio, né, da semeadura do milho, a partir de abril, início de abril, até 15 de março você já consegue fazer as operações de crédito rural, né? Até janeiro você já consegue fazer as operações, rodar as operações. Agora, o fluxo de semeadura é que ele entra no ZARC. Aí, como é que funciona? As operações, por exemplo, de milho, elas são asseguradas pelo Proagro, né? Então, se o cabra plantar anterior à data determinada pelo ZARC, e aí o ZARC determina o quê? O plantio de milho em determinada região, que chove de tal forma, ela deve iniciar em tal dia e terminar em tal dia. Cada fase dessas, ela também tem situações diversas. Por exemplo, qual é a cultivar? Ela é super precoce ou ela é só precoce? É uma cultivar de 109 dias do ciclo produtivo ou é uma cultivar de 150 dias? Então, isso também vai determinar. Mas o fato é, se não for respeitado o ZARC, o período de plantio, por exemplo, para a nossa região no geral, aí tem outras questões. Tipo de solo, por exemplo, se é solo tipo 1, tipo 2, tipo Previsão do tempo, 3. eles já estão lá também ligados, né? É Então, impressionante. para a nossa região aqui, por exemplo, Brincadeira. é até o dia 30 de junho. Se não plantou até dia 30 de junho e você acionar Proagro, o seu Proagro vai ser indeferido. Você não vai cessar. Eu estou me lembrando agora do tempo dos nossos pais, né? Que colocavam plantar em julho. Então, eles já estão ali com toda a previsão e vão determinar. É muito interessante, muita organização, viu, meu irmão? Muita organização. São muitos detalhes, na verdade, né? É o que eu tô falando. O agro. Tem tipo de solo, tem Isso. cultivar, que é o ciclo da cultivar que tem que ser respeitado. Enfim, tem diversos fatores aí que precisam ser Ninguém observados. pega o empréstimo e tome, tá na mão, não. Existem muitos requisitos. É por isso que o Brasil é uma potência, né? Na área agrícola. Graças ao estudo, graças à Embrapa, né? Que a Embrapa, salvo engano, é ela que faz esse estudo para o mapa, né? Isso. Falando em Embrapa, estou lembrando da laranja de Alfredo Góes. Laranja mel, né? Laranja mel, uma nova variedade de laranja foi criada pela Embrapa e muito bom. Vamos mais uma pergunta, Fabrício, que o tempo não para. Já são 7h53. Como o produtor pode se preparar financeiramente para aumentar suas chances de aprovação de crédito? Bom, eu acho que o mais relevante nesse caso é cuidar do CPF. Muita gente busca crédito, busca acessar, né, recursos e não se atenta para o necessário previamente, que é cuidar do CPF. Comprou, pagou antes da data preferencialmente ou no máximo até a data de vencimento do seu boleto, porque tudo isso fica no sistema financeiro. Hoje é tudo integrado. Então, quando a gente vai iniciar uma operação de crédito, o agricultor já emite uma autorização expressa para o banco, de que o banco tem autorização para consultar toda a vida dele, todo o histórico dele no sistema financeiro nacional. A todo tempo. Então, se ele não cuidar do CPF, e aí, né, nesse caso, né, financeiro é nesse sentido, é cuidar do CPF. Comprou, pagou em dia, tem um boleto vencendo, pague antes da data, ou no máximo até a data limite de vencimento, porque tudo isso, uma conta de energia, uma conta de água, tudo isso vai para o sistema financeiro. Então, honra com compromisso no dia que tem que ser honrado, porque senão acaba dando problema depois para quem vai requerer uma operação de crédito. Muito importante. Vamos para mais uma pergunta também. Qual é o papel, Ed Carlos? E aí a gente entra também, viu? A questão que a gente já tratou muito, inclusive com o Rivailton no último programa com o Rivailton, a questão aí, o papel das qual é o papel das cooperativas, associações, por exemplo, organizações sociais no apoio ao acesso ao crédito rural.
Então, mais uma vez aquela conversa que nós tivemos aqui no início de caminhar sozinho é muito difícil, né? Até para se organizar e para que tenha um volume maior e para que você chame o banco, por exemplo, né, uma agência para ir até a comunidade, para se deslocar, para passar informações, para verificar a possibilidade de contratação de crédito, é muito mais fácil você conseguir fazer isso no ambiente coletivo. Então, as cooperativas podem, inclusive, acessar recurso direto da cooperativa, né? A cooperativa de crédito rural, por exemplo, o Sicoob acessa recurso público também para repassar, por exemplo, para contratar a operação de Pronaf. Sicoob não é instituição pública, é privada, né? É uma cooperativa também, né? De cooperativa financeira, mas ela acessa. A cooperativa que o Riva, por exemplo, é presidente de produtores rurais, a Copelnor, ela também pode ir na agência e acessar diretamente. Tem linha de crédito específica, tem linha de crédito, inclusive, para agroindustrialização. Talvez não é muito a nossa realidade, porque nós temos uma situação que é bem delicada. A instalação de uma indústria de sucos, por exemplo, ela é algo muito caro. É muito caro. Então, ela foge todos os parâmetros de crédito rural, por exemplo, para o Pronaf, que é basicamente a nossa realidade. Então, como é que financia uma agroindústria de sucos de laranja pelo Pronaf? É difícil, porque o volume de recurso exigido para instalar isso é muito alto, né? Mas para outras agroindústrias mais simples e tal, o Pronaf é ferramenta para isso também, via cooperativa. E a cooperativa tem alguns recursos interessantes, né? Para esse tipo de acesso, né? Até Sim. mesmo para compra, né, de insumos Sim, também, sim. né? Facilita que vai comprar em maior quantidade, vai ter um desconto maior. Exato. Então, a importância, assim, muito grande e tem essa organização, que até com o doutor Ayrton, ele falou algo muito, muito interessante com a gente aqui, e até o próprio Michel, a falta de, muitas vezes, organização dos produtores, até mesmo para acessar o crédito. E você falou que é que segue uma série de requisitos, não é só você chegar no banco e dizer assim, eu quero 100 mil reais para formar um hectare de laranja, ou 3 hectares, ou 10, quanto que seja. Tem que ter organização e documentação, né, Fabrício? O crédito tem, né, Ed Carlos? Uhum. Sim. O crédito tem. O Sim. banco, como o Ed Carlos falou, o banco, ele vende dinheiro. Ele vive disso. Então, ele quer emprestar, né? É o negócio dele, né? É o negócio dele. É. Agora, ele quer garantir a segurança, né? Exato. Como qualquer negócio, né? Exato. Muito importante. Vou para mais uma pergunta de quais são as tendências e as novas oportunidades que estarão surgindo ou estão surgindo no crédito rural, como financiamentos voltados à sustentabilidade, que é importante, inovação e agricultura de baixo carbono, meio ambiente em si, né, também. Sim, claro. Hoje, na verdade, nós temos, dado a situação delicada da laranja, eu tenho conversado com alguns produtores e eles já pensando em alternativas para também, num determinado momento, investir em outras lavouras, né? Mas eu digo em relação à questão mais sustentável, da produção sustentável, nós temos aí o financiamento, por exemplo, do sistema de energia fotovoltaica, né, da usina solar. Então essa, por exemplo, é uma opção. De baixo carbono a gente tem a possibilidade de reflorestamento também, que é algo financiável. Tem uma turma que já fala aí na possibilidade de plantar algumas espécies aí arbóreas, né? A longo prazo seria 5 anos, né? Então, existe recurso disponível, existe alternativa para fazer um monte de coisa, mas também não dá para a gente também viajar muito, né? Por exemplo, não dá para pensar, não, vou plantar morango em Rio Real. O banco, naturalmente, não vai financiar, porque não tem histórico disso, né, na região. Não tem nenhuma referência, né? Não tem referência. Então, naturalmente, o banco não vai, né? O risco é alto para isso. O cara vai fazer um negócio sem experiência numa região que não tem cultura nessa determinada área, provavelmente vai dar errado. E aí o banco, naturalmente, não vai saber. Quem acha que sai bem em cima do banco, não se sai, não. Vou plantar uva. Não, meu amigo, não tem história. Ed Carlos, o produtor que está ouvindo aqui nosso programa, quiser te procurar para tirar dúvidas ou até, né, buscar um investimento, um custeio no banco, o que é preciso? Eu atualmente estou ainda no Celnor, lá na rua Joaquim Dantas, na rua ali onde está sendo instalada a Academia
Fundo dos Correios, né? Isso, na Rua do Fundo dos Ao lado, vocês Correios. ficam ali ao lado da Garota Urbana também, Isso, Instituto Odonto Riso, aquela isso. rua ali do Fundo do Correio. A academia agora Forma Fit, né? Informa Fit, Do Adriano. Isso mesmo. Então, estamos lá, atuando lá. Naturalmente, a gente está disponível para passar informação. Tem a nossa equipe lá, que também tem uma relação, tem um checklist. Se me falar comigo no WhatsApp, o primeiro passo é eu mandar a relação de documentos necessários, porque aí o agricultor já vai saber o que é. Eu tenho isso, não tenho isso. Se eu não tenho, não sei o que é isso e onde é que faz. Então, a gente também orienta, né? Então, o primeiro passo é saber qual é a documentação necessária. E ele já pensar também, qual é a garantia que eu vou apresentar para essa operação de crédito. Ele já precisa ser cliente do banco ou se ele não tenho nenhuma conta em banco, eu vou abrir, consigo também? Consegue tranquilamente, não precisa ter nenhum tipo de relacionamento. O que ele precisa é ter a documentação básica, se não tiver, correr atrás de resolver a documentação básica, abre a conta e vai fazer financiamento. O que vai em relação a experiência na atividade, que vai determinar isso basicamente é a minha visita técnica, né? Eu vou lá no empreendimento, identificar qual é a realidade dele e se aquela operação é de fato viável. Porque o banco ele terceiriza, né, esse trabalho, sim. né? Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Dificilmente, e se acaba a operação de fato viável. dificilmente o banco vai lá visitar o produtor. Eventualmente, em alguns clientes, essa semana, por exemplo, nós estávamos visitando um cliente que tinha um potencial maior, tem um volume de negócio um pouco maior, né, na instituição financeira, então o gerente acaba se disponibilizando também, porque a vida é corrida demais. Se você for ponderar o que a gente tem de realidade hoje na agência de Rural, né, a quantidade de funcionários para a demanda que tem é complicado. O Banco do Brasil, ele libera muito recurso na região aqui? É o que mais libera, na verdade, no Brasil, né? O Banco do Brasil é quem mais libera recursos. Hoje nós temos também aqui a Caixa Econômica que tem... Na verdade, Rio Real é um diferencial nesse aspecto. Acho que o Bradesco também faz, né? O Bradesco também faz, Só que eu também não atuo com a operação de crédito rural. No caso do Bradesco, eventualmente eu faço alguns serviços pontuais. Por exemplo, o sistema de coordenadas geodésicas vai financiar qual área? Aí a turma precisa dessas definições, então eu acabo atuando nesse sentido, mas não no projeto técnico. Mas os demais não, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob, essas precisam do projeto técnico, então a gente acompanha todo esse processo e faz todo o fluxo da operação de crédito. Muito importante. De Carlos, agradecer. Gostaria que você deixasse, você já falou aí, basicamente, tudo para a gente, mas gostaria que você deixasse uma mensagem aí para aquele agricultor da família agrícola, aquele que tem um pequeno pedaço de chão, aquele que não é tão organizado. Você deixasse uma mensagem para aqueles que precisam, né, do crédito rural, mas muitas das vezes tem algumas dúvidas, a importância. Deixa uma mensagem sim, fica à vontade aí para suas considerações finais. Bom, Robson, eu sei que a situação que estamos vivendo no momento em Rio Real é delicada, né, na citricultura, mas o que eu trago é que a gente não tem tempo bom que ele não passe, muito menos o tempo ruim, né? E aí eu trago a analogia lá de José do Egito, né? No tempo das vacas gordas e das vacas magras. Infelizmente estamos vivenciando no momento essa fase das vacas magras, mas ela vai passar. Se a gente pegar uma série histórica aí de qual foi o comportamento do pomar de laranja nos últimos 20 anos, a maioria das pessoas teve condição de criar suas famílias, de conduzir, mesmo com dificuldade, mas de conduzir sua vida, a sua família e dar direção para sua família. Foi disso que a gente viveu na maioria das vezes aqui, né, considerando a nossa realidade local, a nossa realidade é laranja, né, é citricultura. Então foi assim que a gente conduziu a nossa vida, foi assim que a gente conduziu as nossas famílias. Não vai ser diferente, a gente só está enfrentando uma fase delicada que ela vai passar. Só precisa ter paciência aqui, e é difícil ter paciência para quem está, né, no sufoco, de fato, mas é fase. Assim como fase boa, que infelizmente ela passa, né? Tudo passa, né? Então, calma, paciência, respire fundo. Eu sei que vai ser difícil. Pense que podem existir outras alternativas e você também
pensar em construir outras alternativas para não passar tanto aperto numa situação dessas, né? Agora, para quem vive somente de laranja, realmente é delicado, mas todas as dificuldades que a gente passa, ela precisa trazer experiência positiva para a gente, né? Então, eu penso que a gente precisa absorver isso como mais uma oportunidade de aprender e de buscar solução e ser resiliente para a gente voltar e voltar bem quando esse negócio voltar a funcionar e funcionar bem como estava funcionando nos últimos anos aí. Volta mais forte, com mais sabedoria, Com né? certeza. Exato. Fabrício, meu querido, vamos embora. Um abraço mais uma vez à equipe Ômega Nutri. Mês que vem tem mais um café com promoção, viu? Com certeza. E mais uma live da Ômega Nutri também, viu? Eu quero finalizar o programa hoje com essa música aqui de Zezé de Camargo e Luciano, que fala assim para você, viu? Forte abraço para todos vocês e a gente se encontra. Fique ligado nas redes sociais da Ômega Nutri, @Ômega Nutri, né, lá no Instagram, YouTube também estamos no TikTok, viu? Forte abraço para cada um de vocês. Tchau, tchau.